Bom dia, queridos irmãos, nesse domingo, dia 23 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Vocês também querem ir embora? Aonde iremos, Senhor? Quanto é grande e gratuito o amor que Jesus tem para nós. Ele tinha acabado de dizer: o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela vida do mundo. E os discípulos, ao invés de ficar agradecidos e comovidos, murmuram. E pior ainda, vão embora. Jesus permanece firme. A sua palavra não depende de quem escuta. O seu doar-se não esmorece diante da ingratidão fria dos judeus. Jesus tem a coragem de ficar sozinho. Vocês também querem ir embora? Isso é o que ele nos pergunta todo dia. Ele espera de nós a resposta de Pedro, mas não volta atrás na sua firme decisão de se sacrificar por nós. Jesus nos ensina a amar de verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos discípulos que ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos falei são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. E Jesus sabia, desde o início, quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês também querem ir embora? Hoje somos chamados a compreender profundamente o coração de Jesus, os sentimentos que ele sentia e as silenciosas facadas que ele aguentava por amor. Estamos no cume da doação de Jesus. Sabemos que a Eucaristia foi instituída na última ceia e, apesar desse trecho se encontrar na primeira parte do Evangelho de João, seu conteúdo explica o sentido da Eucaristia. Jesus está se doando totalmente para a humanidade, dá o seu corpo, sua carne, seu sangue, quer ser devorado por aqueles que ele ama. Não existe uma doação maior, morrer por aqueles que você ama. Diante desse ápice supremo de entrega, só pode corresponder uma resposta de entrega pessoal, um se doar totalmente, mas não é assim. Muitos discípulos de Jesus acham duro o discurso, quase que fossem eles que deviam se sacrificar. Não entendem, não querem entender, viram as costas e vão embora. Tente se colocar no coração de Jesus, abandonado no momento da sua máxima entrega. Tente sentir o que ele sentia.
Essa ingratidão é uma experiência que não é só de Jesus. É muito frequente que nós também façamos a mesma experiência, mesmo numa doação muito menor. Esse é o teste da gratuidade. Quando alguém pega teu presente e te vira as costas, sem falar nem obrigado, vai embora e fala mal de você, você saberá se o seu dom é gratuito verdadeiramente ou é interesseiro. Se você ama por amor de verdade, ou ama para ter uma resposta, uma gratificação. Reflita um pouco. Qual é a sua reação diante da ingratidão de um irmão que você tenta tanto ajudar? O teu dom esmorece? Você se fecha? O teu amor continua ou para? Vamos refletir um minuto. Agora vamos ver a atitude de Jesus. Ele não muda, não se move, continua e diz aos seus discípulos mais estreitos: vocês também querem ir embora? A verdade e o amor não dependem de quem se fecha ao teu dom. Quanto isso ensina a nós, que fazemos acrobacias para que os outros nos aprovem e nos aplaudam. Jesus, pelo contrário, não tem medo de ficar sozinho e diz: vocês também querem ir embora? A resposta de Pedro é simples, imediata e revela quanto seu coração estava constantemente junto a Jesus. Senhor, aonde iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Isto é, somente Você consegue inflamar os nossos corações, Jesus. Somente Você consegue apagar a nossa sede interior. Somente com Você, Jesus, nós nos sentimos felizes. Nesse momento, se coloque no coração de Pedro e dos outros apóstolos que ficaram e tente se perguntar: o que eles sentiam por Jesus? Se pergunte por que eles tiveram a força de ficar, mesmo vendo que muitos estavam pulando fora do barco. E agora tente trazer isso para a sua vida. E, depois da leitura do Evangelho, se pergunte: como é o meu sim a Jesus? Ele corresponde à força do amor que Jesus tem por mim? Eu sou firme na minha resposta ou vou seguindo o vento? Eu sou constante, coerente
ou pretendo escutar somente o que eu quero? Vamos ler o Evangelho e depois deixamos que o Espírito Santo fale em nós e nos ajude a escolher um propósito pequeno, concreto, prático. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Naquele tempo, muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. E Jesus sabia, desde o início, quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus.